O ano começou com a expectativa de que o novo governo do PT fosse ter uma postura republicana, mas a esperança de dialogar com a oposição, respeitar a democracia e acabar com a corrupção instalada na máquina do Estado logo se desfez. Já em março, a oposição foi ao Supremo contra a tentativa do Planalto de legislar sobre o salário mínimo, sem discutir com o parlamento. Era o tom do governo Dilma: autoritarismo e rolo compressor nas votações do Congresso. Ainda em março, a Lei Pelé, com emendas de Álvaro Dias, é sancionada. A emenda do líder do PSDB garante a destinação de recursos para a manutenção e ampliação do trabalho desenvolvido pelos clubes esportivos sociais. A partir de agora, as cerca de 1.386 associações esportivas filiadas à Confederação Brasileira de Clubes receberão recursos do Ministério dos Esportes por intermédio das loterias esportivas. Em abril, Álvaro Dias propõe eleições primárias para escolha de candidatos por partidos. O líder tucano afirmou que é preciso democratizar as eleições no país, chamando a população a participar ativamente do processo de escolha dos candidatos. No final de maio, o PSDB escolhe a nova direção do partido em convenção nacional em Brasília. A opção pela social-democracia é reafirmada e é criado um conselho de notáveis encarregado de propor mudanças em questões estratégicas. Projeto do senador Álvaro Dias, que garante preferência a portadores de deficiência em causas judiciais, é aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Porque muitas dessas ações dizem respeito à causa da própria deficiência. São indenizações que não chegam. E as vítimas acabam aguardando por muito tempo sem receber o que lhes cabe receber. Especialmente vítimas de acidente do trabalho, no trânsito ou vítimas de erro médico. Na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do PSDB, Álvaro Dias, defendeu o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo. Não dá para gerar falsa expectativa. Nós temos um presidencialismo forte. Quem comanda a ação legislativa é o Executivo. Se não houver vontade política e participação efetiva da presidência da República, grandes reformas não acontecem. Nas comemorações do Dia da Independência, o povo foi às ruas em todo o país contra a corrupção. Em Brasília, mais de 30 mil pessoas exigiram um governo de todos e não de amigos e parentes. É a indignação do brasileiro diante dos escândalos que envolvem o governo do PT. O Congresso Nacional tem que adotar uma reação à altura do que deseja a sociedade brasileira. Não basta o discurso de tribuna, não. O instrumento que o Congresso tem é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A queda de ministros começou em junho e, a partir daí, a média foi de 1 por mês. O primeiro a deixar o cargo foi Antônio Palocci, do PT. Ele assumiu a Casa Civil como um dos homens fortes da presidente Dilma Rousseff. Era responsável pelas negociações políticas do governo. Caiu 24 dias depois da primeira reportagem sobre o aumento do patrimônio dele, que cresceu 20 vezes entre 2006 e 2010. Alfredo Nascimento, do PR, foi o segundo a sair. Deixou o governo 4 dias após denúncias de superfaturamento e pagamento de propina no Ministério dos Transportes. Nelson Jobim, do PMDB, foi o único que não deixou o cargo por causa de denúncias de irregularidades. Saiu do Ministério da Defesa porque criticou publicamente integrantes do governo. Em junho, disse que era obrigado a conviver com idiotas. Em agosto, voltou a causar constrangimentos ao criticar ministros em uma entrevista. Por ser sincero, foi demitido. Wagner Rossi, do PMDB, ministro da Agricultura, também saiu em agosto. Só resistiu 17 dias após a publicação de denúncias de irregularidades na Conab, Companhia Brasileira de Abastecimento, e de que um lobista atuava em uma sala do Ministério. Pedro Novaes, também do PMDB, caiu no mês seguinte. Ainda suportou por 36 dias a série de denúncias envolvendo o Ministério do Turismo e o uso de funcionários públicos para fins particulares, além de utilizar verbas do Ministério para festas em motéis. Orlando Silva, do PCdoB, deixou o Ministério do Esporte em outubro, 11 dias depois da divulgação de uma reportagem sobre desvios de dinheiro do programa Segundo Tempo. Carlos Lupe, do PDT, acusado de improbidade administrativa, conluio,
desvio de verbas, formação de quadrilha, tentou se manter no cargo. Mentiu aos deputados em audiência na Câmara ao dizer que não pegou carona em avião particular de dono de ONG, que mantém contratos com o Ministério do Trabalho. Desmascarado pela imprensa, alegou no Senado que tinha se esquecido do fato. Resistiu no cargo com o apoio da presidente Dilma por 29 dias. Enquanto isso, no Congresso, o senador Álvaro Dias levanta a bandeira da emenda 29, que destina 10% dos recursos da União para a saúde, e tenta negociar com o governo Dilma, que se recusa a aprovar mais dinheiro para a saúde pública. Mas o governo, sob pressão da sociedade, finalmente aprova a emenda 29, só que sem destinar os 10% do orçamento federal para investir na área. Mas a oposição conseguiu enterrar o fantasma da volta da CPMF. A derrubada de um novo imposto é uma vitória da oposição. Era uma ameaça permanente. Não houve a fixação de alíquota por parte da Câmara dos Deputados, portanto, o governo não poderia cobrar o novo imposto. Mas, certamente, interpretações ensejariam alterações que viessem a possibilitar essa cobrança. E seria uma afronta à sociedade brasileira que já paga impostos demais. Portanto, eliminamos uma ameaça, a ameaça de uma nova CPMF. Os escândalos se acumulam na esplanada. Agora, o ministro das Cidades, Mário Negromonte, é acusado de usar o cargo e arrancar patrocínio estatal para evento no interior da Bahia que promoveu os interesses políticos da família dele. Além do mais, reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostra que o Ministério das Cidades, com aval do ministro Mário Negromonte, fraudou um parecer para mudar o projeto de infraestrutura da Copa do Mundo de 2014 em Cuiabá. Uma fraude no valor de 700 milhões de reais. A presidente Dilma saiu em socorro do amigo de longa data e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, suspeito de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Mesmo blindado pelo Planalto, Pimentel se complica a cada explicação. Reportagem do jornal O Globo, baseada nas declarações do senador Álvaro Dias, constata que as palestras alegadas por Pimentel para justificar o dinheiro ganho por ele não existiram. Como dizem, mentira tem perna curta. Tudo indica que houve uma mentira combinada com o ex-presidente da Federação e o ministro Pimentel, anunciando que palestras foram realizadas e houve o pagamento pela realização delas. Com uma maioria esmagadora, o governo aprovou a DRU, Desvinculação das Receitas da União, um instrumento criado no tempo em que o Brasil enfrentava hiperinflação e era necessário para que o governo pudesse transferir dinheiro do orçamento para cobrir rombos nas áreas de saúde, educação ou pagamento de pessoal, por exemplo. Um remanejamento financeiro. Mas hoje, sem inflação, esse dinheiro, 62 bilhões de reais, será usado pelo governo do PT em ano eleitoral. Sabe-se lá em quê? Do meu ponto de vista, significa desorganização orçamentária, um cheque em branco de 62 bilhões para o governo gastar aleatoriamente, sem estabelecer prioridades definidas. Significaria incompetência administrativa ou má-fé. Nós temos que evoluir. É claro que a DRU, quando foi adotada, era imprescindível, porque era impossível planejar a médio e longo prazo. Hoje não, hoje temos estabilidade econômica, sustentabilidade financeira e responsabilidade fiscal. O Plano Real mudou o Brasil, então não há razão mais para prorrogar a DRU. O que reforça é a tese de que o orçamento é uma peça de ficção.